Olá, pessoal do quinto ano, segunda-feira, nossa aula de matemática não, né? Igual português, eu estava pensando em matemática já. Pessoal, a prof está usando aqui a máscara, ó, que é para lembrar vocês que a nossa pandemia que nós estamos vivendo aí, ela ainda não acabou, tá? Então, quando você for sair, né, quando o papai for sair, quando a mamãe for sair, usar máscara, tá? Ficar com ela nos lugares. A máscara tem que ficar assim, ó, acima do nariz, aqui, ó, protegendo a boca, tá? Ela tem que ficar assim. E a gente evita colocar as mãos. A prof tá em casa agora, né? Então, a prof tá em isolamento, a prof tá respeitando. Mas eu resolvi mostrar para vocês porque a gente anda na rua e a gente vê um monte de gente sem máscara. Ou então, por exemplo, tá aqui abaixo do nariz. Aí não adianta nada, né, gente? Ou então pendurado aqui no queixo, pendurado na orelha, assim, ó, né? Isso aqui não adianta nada, gente. Nada, nada vezes nada. Aí contamina mesmo, tá? Então, tomar o máximo de cuidado possível, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. E vocês acompanham aí, então, na página 175, Entendendo a Gramática. Aqui tem o texto, né? Leia o texto a seguir, A Casa Sonolenta. Então, vocês vão ler esse textinho, ele é bem curtinho. E aí, observe a expressão usada para caracterizar a casa. Então, casa é substantivo, tá, gente? É um nome de um lugar, certo? Então, isso aqui é um substantivo comum, tá? Sonolenta é uma característica da casa. Além de ser sonolenta, poderia ser outras coisas. Poderia ser bonita, poderia ser silenciosa, né? Enfim, ela poderia ter uma infinidade de características, tá? Então, sonolenta é a palavra que caracteriza esta casa que está falando aí, né? E aqui, por exemplo, está no texto, então é um exemplo do texto, mas poderia ser outra casa, né? Ou poderia ser outro exemplo, né? Flor vermelha. Então, flor é o substantivo, vermelha a característica. Letra A. Se ao invés da palavra casa tivesse sido empregada a palavra apartamento, como ficaria a expressão? Então, registre aqui. Letra B. Que outra expressão no texto tem a mesma finalidade da expressão em destaque? Então, que outra expressão? Coloque aqui. Regras da língua. O que são adjetivos? Bom, adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Então, ele pode ter uma forma feminina, masculino, singular, plural, de acordo com o que o substantivo que o acompanha pede, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Conto é o substantivo, antigo é o adjetivo, né? A palavra que dá característica para esse conto. História é um substantivo, antiga é a característica que foi dada para ele. Então, é a mesma coisa que adjetivo. Menino alegre, menina alegre. Olha, a gente poderia dar um monte de substantivo e característica. Por exemplo, borracha, roxa. Copo, transparente. Lápis, bonito. Estojo, grande. Que mais? Caderno, pequeno. Caderno, grande. Então, uma infinidade de coisa, tá, gente? A primeira palavra, dos exemplos que eu dei, todas eram substantivo. Segunda palavra, todas eram adjetivo, ou seja, eram a característica.
Então, você sabia? O adjetivo pode indicar tanto características boas quanto ruins, né? Negativas. Veja, criança feliz, criança infeliz. Notícia alegre, notícia triste. Então, pode ser uma característica ruim também. Por exemplo, casa feia, casa triste. Flor suja. Tá, gente? Então, existe uma infinidade de coisas e os adjetivos podem ser bons ou ruins. Pode ser feminino ou masculino, né? História antiga, conto velho, certo? Entendido? Então, ok. 2, leia o texto com atenção. Então, aqui nós temos o texto da Iara. Vocês vão ler aqui e vamos para os exercícios após. Gente, vocês vão ler esses textinhos, porque senão a gente delonga muito o vídeo e aí fica muito extenso e aí as mamães não gostam, né? Então, eu vou deixar as leituras para vocês e vou explicar as atividades e os conceitos, porque daí eu acho que fica mais fácil. Porque se eu ler tudo, a gente não faz muita coisa nas aulas, né? Então, a leitura vocês podem fazer, porque afinal vocês já são 5º ano, né? Letra A. Escreva os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados no texto. Ó, então, vocês vão procurar os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados no texto. Então, vocês vão ter que procurar lá, né? Vocês vão fazer a leitura lá e registrar aqui. Letra B. Dos adjetivos que você escreveu na atividade anterior, qual indica lugar de origem? Então, procura lá qual que é o adjetivo que caracteriza lugar de origem. Letra C. Leia a frase a seguir e observe a expressão em destaque. Nas noites de lua cheia, fica sentada numa pedra. Que palavra pode substituir essa expressão em destaque sem mudar o seu sentido? Então, aqui, ó, de lua cheia. Vocês vão ter que pensar em uma palavra para substituir de lua cheia por uma, né, ou por várias, desde que a frase continue com o mesmo sentido. Ó, bora lá. 3. Reescreva as frases substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos que estão no quadro. Então, ó, isso aqui é uma locução adjetiva. Os animais da selva devem ser preservados. Aí, aqui, o que tem de palavra aqui? Frutíferas silvestres, discente, canino e urbano. Alguma coisa que seja, que eu possa substituir da selva por um adjetivo. Bom, nessa aqui, eu colocaria os animais silvestres devem ser preservados. Então, gente, locução adjetiva é essas duas palavras que estão aqui, e adjetivo que eu possa substituir, eu acredito que seja silvestre, tá bom? Eu faria isso. Então, aqui, ó, tem letra B, letra C, letra D e letra E para vocês fazerem, ok? 179, regras da língua. Então, vamos para o próximo conceito. As palavras que indicam lugar de origem são chamados de adjetivos pátrios. Então, temos como exemplo, doméstico, mexicano. De Alagoas, alagoano. De Minas, mineiro. Já o grupo de palavras que indica característica de um substantivo equivalendo a um adjetivo é chamado de locução adjetiva. Então, temos exemplo. Luz do sol, luz solar. Dia de sol, dia ensolarado. Música do povo, música popular. Peixe do mar, peixe marítimo ou marinho, né?
amor de mãe, amor materno. Então, ó, o grupo de palavras que indica a característica de um substantivo equivalendo a um adjetivo é chamada de locução adjetiva. Então, o que é uma locução adjetiva? É, por exemplo, isso aqui, ó, luz do sol. E eu posso substituir por um adjetivo, né? Que é um adjetivo equivalente. Lembra de matemática? Equivalente, igual. Então, luz do sol e luz solar têm o mesmo sentido, só que são palavras diferentes. Essas coisas aqui, gente, vocês devem memorizar e guardar para quando vocês forem fazer produção de texto. Porque essas palavras aqui são importantes quando você não quer repetir as mesmas palavras. Você substitui por palavras que dão o mesmo sentido, mas que se escreve de forma diferente. Por exemplo, luz da lua, luz lunar, né? Então, grupo de estrelas, né? Grupo estelar, certo? Então, essas são as trocas que a gente faz nas produções de texto. A gente troca uma palavra que diz uma coisa por outra que diz a mesma coisa do que aquela que a gente quer, certo? E, voltando aqui, né, os pátrios são os lugares que identificam a origem da pessoa. Então, no México, mexicano, de Alagoas, alagoano, de Minas, mineiro, de São Paulo, paulista, do Paraná, paranaense, e assim por diante, tá, gente? Então, isso aqui são adjetivos pátrios. Mato Grosso, Mato Grossense, né? Sinop, sinopense. Não é sinopano, não, hein? Sorriso, não é bobo alegre, não, tá, gente? É sorrisense. Também não é sorridente, certo? Leia o quadrinho a seguir. Então, aqui nós temos uma tirinha, né? Uma história em quadrinhos. Vocês vão ler, para daí, então, completar aqui, ó. Dizer que a maçã é saborosa é a mesma coisa que dizer que a maçã é saborosíssima? Explique. Letra B. É possível afirmar que? Então, aqui tem 3 opções. Vocês vão escolher uma que é a certa. 5. Leia as frases a seguir com atenção. Então, aqui tem uma frase, 2 frases, 3 frases. Letra A. Vocês vão ler. Qual frase coloca o sono do menino em situação superior, de igualdade ou inferior? Letra B. Agora é sua vez. Crie uma frase para cada situação de comparação. Então, aqui vocês vão fazer comparação, gente. Por exemplo, Ana Clara é menor do que Vitória. Davi é mais alto do que João Guilherme. Certo, gente? Então, isso são comparações. Quando eu uso mais, é superioridade. Quando eu uso a palavra menos, é inferioridade. E quando eu uso a palavra tão, é igualdade. Então, por exemplo, Davi é tão inteligente quanto Salomão ou Antônio. Certo, gente? Então, isso é igualdade, certo? Maria Eduarda é tão bonita quanto a Sofia, certo, gente? Então, isso é igualdade. E quando é aqui na letra B, ó, vocês vão fazer frases assim para mim, tá? Uma de superioridade, então uma que alguém é mais alto que fulano, né? A outra de igualdade, que alguém é tão baixo ou tão inteligente quanto ciclano, e inferioridade, fulano é menos alto do que Beltrano. Sei lá, vocês vão inventar lá as frases de vocês, tá? Vocês vão criar e vão escrever aí. Criatividade, gente, não vai fazer igual a prof, não. Tá? A prof hoje está com o cérebro bem cansadinho. E olha que é domingo, hein? Regras da língua.
Vamos lá, outro conceito. Além de variar em gênero e número, um substantivo pode ainda variar em grau. O grau superlativo eleva a intensidade do adjetivo, dando-lhe destaque. Para isso, usa palavras de apoio como muito ou bastante. A avó é muito ou bastante dorminhoca. Usa uma terminação especial na própria palavra, como, por exemplo, a avó é dorminhoquíssima. Então, isso é um grau superlativo, tá, gente? Ou seja, é intensidade. Quando eu coloco intensidade naquilo que eu quero. Por exemplo, eu estou atrasadíssima, tá? Então, isso é um superlativo, porque além de eu estar atrasada, eu estou mais do que atrasada. Então, eu estou atrasadíssima. Já deveria estar lá, certo? Uso o pronome a ou o como apoio. Minha avó é mais dorminhoca. Minha avó é a menos dorminhoca. O grau comparativo compara uma característica entre dois seres ou dois grupos e, para isso, usa elementos comparativos. Mais do que, menos do que ou tanto que. Veja, a avó é mais dorminhoca do que o menino. Superioridade, é o que eu falei, ó. A avó dorme mais do que o menino. A avó é tão dorminhoca quanto o menino. Igualdade, é que os dois dormem no mesmo tanto. A avó é menos dorminhoca do que o menino, então, menos, inferior, certo? Entendido? A diferença entre os graus do adjetivo é que o comparativo relaciona um com os outros, enquanto o superlativo destaca-se entre todos. Certo? Agora aqui, ó, leia os versos. Então, aqui tem um versinho. E vocês vão fazer aqui, ó, letra A. Qual características são atribuídas à arara azul? Letra B, escreva 2 versos fazendo comparação entre a arara e outros seres, de forma que ela fique em condição de igualdade diante deles, tá, gente? Verso, então tem que rimar, tá? Céu, véu, anel, bonito. Bonito o quê? Alguma coisa que rima com bonito aí. Ah, sei lá, não pensei direito. Escreva agora 2 versos sobre a arara de forma que ela seja colocada numa situação de inferioridade diante dos outros seres. Letra C, por fim, escreva uma frase sobre a arara empregando um adjetivo do grau superlativo. Conecte o assunto. Os adjetivos são muito importantes em tudo que escrevemos. Eles dão maior beleza ao texto e contribuem para que o leitor possa imaginar como são os personagens que estão sendo criados, os lugares e os alimentos. Quanto mais detalhes, isto é, quanto mais bem descritos os elementos de um texto, maior é a possibilidade de envolver o leitor. Para comprovar isso, leia o texto a seguir. Então, vocês vão ler o texto aqui e completar os exercícios aqui da página 183, 184, da 184. Certo, minha gente? Esses foram os exercícios de hoje. Assistam esse vídeo até o final, façam tudo direitinho, mande pelo menos uma foto para o prof. Pessoal, não deixe acumular, porque quando as aulas voltarem, eu vou continuar das páginas que eu estou, tá bom, gente? Então, vocês estão em casa, mas vocês não estão dispensados de estudar, da mesma forma que a prof está em casa, mas não está dispensada de gravar as aulas e mandar para vocês, tá, gente? E, ó, não pense que a prof também não desanima, não, viu? A prof também cansa. Mas a gente não pode desistir porque o mundo não vai parar, né? E uma hora dessa a gente vai vencer tudo isso e vamos nos encontrar novamente, nem que a gente precisa manter, né, a distância. Vamos aguardar aí ver o que os nossos governantes, a justiça e a saúde decidem da nossa vida. Tá, gente? Se cuidem, até a nossa próxima aula online. Tchau!